Existem, Jamilson, algumas coisas que precisam ficar bem esclarecidas quanto a essa questão que você disse, se ele poderia ou não escolher, né? Desde o batismo de Jesus com João Batista, ele poderia escolher o que ele quisesse. Naquele momento do batismo dele, ele poderia encerrar a sua missão. Porém, era a vontade do Pai que ele seguisse todo o curso natural da vida terrena, assim como todas as criaturas materiais seguem o seu curso terreno. O que acontece? Leva a gente a pensar que o Pai queria que ele morresse, e não é. Isso aí é um conceito que... Morresse na cruz. Isso, morresse na cruz. Mas que ele, só te acrescentando, ele iria morrer, ia viver a vida do nascimento à morte, mas uma morte natural. Exatamente, a morte natural. Que a gente segue aqui, né? A gente tem uma vida, a gente segue uma trama terrena e temos o desfecho consequente de cada um, de cada ser humano. Muitos não entendem com porquê, mas não importa, é a trama humana, certo? E a vontade do Pai Universal era justamente essa, que Jesus tivesse o mesmo destino humano, natural, normal. O Pai nunca quis que ele morresse numa cruz. Eu vou trazer dois textos aqui que esclarecem bem isso daí, tá bom? Perfeito. No documento 186, no capítulo 5 e no tópico 7, diz o seguinte: Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar a culpa moral inata da raça humana. A humanidade não tem uma culpa racial perante Deus. A culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente, da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração dos seus filhos. E o outro texto que embasa bem também é esse daqui, do documento 98, do capítulo 7. Um filho criador não se encarnou à semelhança da carne mortal, nem se auto-outorgou junto à humanidade de Urântia para apaziguar um Deus enraivecido, mas antes para levar toda a humanidade ao reconhecimento do amor do Pai e para a compreensão da sua afiliação a Deus. Afinal, mesmo o grande advogado da doutrina da expiação compreendeu algo dessa verdade, pois ele declarou que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo próprio. O que acontece? Depois do batismo, Jesus iniciou um trabalho forte. Esse trabalho forte incitou nesses líderes esses sentimentos humanos, materiais, animais, certo? Por ele estar seguindo uma trama, vamos imaginar o seguinte: a gente está aqui vivendo a nossa vida no trabalho, a gente está com diversos segmentos da vida, né? Matrimonial, profissional, pessoal, social, e cada evento desses segmentos, a gente está seguindo uma trama, uma historinha, certo? Com Jesus foi a mesma coisa. Ele estava ensinando, estava trabalhando, fazendo a missão dele, mas muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente estava falando mal dele, estava falando bem. Ele incitou no sinédrio, nos sacerdotes, nos saduceus e fariseus, essa inveja. Então tudo isso seguiu uma trama, né? Ele causou nessas pessoas uma inveja, um ferimento de ego. Então a vontade do Pai Universal era que ele seguisse toda a trama terrena dele. A morte de cruz não foi algo para ser feito. Poderia ter sido evitado, ele poderia evitar tudo. Inclusive, no Getsêmani, Jesus sofreu tanta agonia, que o livro menciona que ele transpirava gotas grossas, grandes gotas de transpiração, porque ele estava sofrendo muito. O emocional dele estava muito abalado, mas ele não queria mudar em nenhum momento a trama humana. Ele poderia, como o Ricardo mesmo falou agora há pouco, usar o conhecimento persuasivo dele para influenciar qualquer um que ele quisesse. Ele poderia convencer Pilatos, ele poderia convencer o Sinédrio, mas tudo isso iria só adiar as coisas. Ou ele poderia resolver, mas não era a vontade do Pai Universal. A vontade do Pai é que ele seguisse toda aquela trama, toda aquela história, e consequentemente foi a morte de cruz, porque ele não interferiu em nada no poder do Sinédrio, no poder do governo. Ele poderia usar as hostes que ele tinha lá uma legião. Inclusive, ele falava isso, ele falava muito bem isso, em todos os trechos do livro, ele fala: por acaso você não saberia que eu poderia usar as hostes de serafins e guardiães que estão comigo para resolver esse problema? Ele sempre menciona isso em vários textos do livro.
mas ele também deixava claro que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Entendeu? Jesus era consciente, era um Deus consciente. Ele sabia que aquilo ia acabar. Então ele não perdia tempo mais, ele já sabia que estava decorrendo, ele não perdia mais tempo se justificando, explicando. Inclusive diante de Herodes, porque Pilatos, numa tentativa, como ele era covarde, numa tentativa de fazer as pazes com Herodes, por conta de problema de jurisdição, ele tentou, Herodes, né, tentou fazer com que Jesus fizesse um milagre lá para ele, um prodígio para ele, pelo menos assim, entendeu? Faz alguma coisa aí, cara. Jesus manteve a mesma palavra, o mesmo posicionamento, a mesma postura que teve diante de Pilatos. E Herodes sabia que Pilatos estava covarde, né? Mandou para mim porque não tá mais aguentando lá. Colocou um manto de púrpura em Jesus, pode voltar. Entendeu? E por conta disso, ele não tinha mais vontade própria nele mesmo de dissuadir alguém a algo. Só quando ele via que alguma coisa ia esclarecer a mente de alguém. Exemplo. E ficar se justificando. Isso, ele não justificava nada para ele fugir dali. Mas quando alguém perguntava algo, por exemplo, Pilatos, você é o rei mesmo? Ele falava, eu sou. Para causar aquela iluminação na mente de Pilatos. Mas também era o suficiente. Compreende? Compreendi.